Buenos dias para você, meu querido aluno do segundão. Hoje a gente vai ter mais uma aula de sociologia essencial para a gente entender o sistema partidário, né? E o sistema de eleição, tá, pessoal? Então, continuação da aula Partidos e Eleições, que são as aulas 31 e 32 de vocês de sociologia, beleza? Hoje a gente vai comentar o que é hegemonia e poder, tá? Por quê? A gente sempre ouve falar que determinados governos são eugenistas, né? São hegemônicos. O que seria hegemonia? Seria um governo que tem um poder tão grande sobre a população a ponto de fazer o que ele quer sem ser questionado, tá? Muita gente diz que o governo atual brasileiro é hegemônico, e com razão. E quando eu digo muita gente diz, não é só quem odeia o Bolsonaro, é especialistas, como Silvio Almeida, né, no caso, que é um jurista que realmente estudou a fundo o racismo estrutural. E ele fala abertamente que para ele o governo atual é hegemônico, uma vez que um governo que incentiva a população mais pobre a sair e se contaminar é um governo que quer matar pobre, uma vez que os ricos vão ter acesso aos melhores tratamentos contra o Covid e os pobres não, certo? E a gente vê isso acontecendo no Brasil, não é só o governo atual, já tiveram outros governos hegemônicos no Brasil, é um clichê histórico nosso. Então a gente vê isso acontecendo, por exemplo, quando a patroa pega o Covid, transmite para a empregada morre e a patroa tá viva, né? Então, quando um governo incentiva a pessoa a sair de casa e encarar o vírus, ele está incentivando ela a ir para a morte, dependendo da classe social dela. Então, se ele sabe que determinadas classes sociais não têm acesso a um tratamento de qualidade, ele está incentivando elas a morrer. Outro exemplo de governo hegemônico é o governo nazista, né? Que literalmente criou uma máquina de extermínio de judeus, comunistas, LGBTs, né? Que seriam os homossexuais na época que eles falavam, né? E, tipo, assim, olha só como a hegemonia do Hitler era assustadora, galera. Quando o Hitler pegava os LGBTs e colocava no campo de extermínio, que ele até marcava os LGBTs com um triângulo invertido, rosa, né? Que era a marca que ele deixava para os LGBTs, e era obrigação, mesmo que você saísse do campo de extermínio, você tinha que andar com esse triângulo rosa. Olha que coisa perigosa, né, galera? Imagina um homofóbico vendo isso. Então, muitos LGBTs, que eram os homossexuais, acabaram indo para o exército nazista como forma de sair dos campos de extermínio. Só que os homossexuais eram colocados no fronte da guerra. Para quem não sabe o que é o fronte da guerra, é a linha de frente. Então é a galera que recebe chumbo. Então, mesmo quando ele dava a opção para sair do campo de extermínio, os homossexuais irem para o exército, tanto que tem um estudo sobre crossdresser, né? No exército nazista. O que é crossdresser? São homens gays que gostam de se vestir de mulher, mas não que se vestem de mulher todos os dias, mas fazem isso eventualmente, né? Esses crossdressers eram linha de frente do exército nazista. Então, eles eram as pessoas que eram sacrificadas, certo? De certa maneira. É um governo hegemônico, uma vez que ele privilegia uma classe, né? E ele coloca as outras classes sobre condição de perigo, tá? E eu vou explicar como que surge um governo hegemônico. Porque, como eu disse, eu dei o exemplo do governo atual, mas existem muitos outros governos que foram hegemônicos, galera, na história do Brasil, tá? Então, olha só. Hegemonia significa dominação ou supremacia. Pode ser supremacia de uma etnia, no caso, né, da Alemanha era bem isso, ou pode ser supremacia também de um determinado grupo patriarcal, no caso, né, um grupo masculino. O que a gente vê com a situação das mulheres do Brasil é uma hegemonia masculina, né? Então, eu vou dar... Gente, é sério. Saiu o nude do Thiago York. Todo mundo tá sabendo, esse é o assunto do Twitter, né? O que o pessoal tá fazendo? Dando risada, falando que ele é bem dotado, blá, blá, blá. E se fosse uma mulher? Tinha destruído a carreira dela. Então, nesse sentido que eu quero dizer, eu não tô dizendo que é legal mandar nude, mas, gente, para de ser hipócrita, né? Adulto faz isso. Porém, olha o nível de diferença entre uma mulher que vaza o nude e o homem, né? O homem vira piada, vira elogio, vira, né? Estão até assediando ele lá recentemente. A mulher já ia destruir a vida dela, ia acabar com a vida dela. Então, existe sim uma hegemonia masculina que até em coisas mais íntimas
as mulheres. As mulheres saem perdendo em comparação aos homens e se a gente põe a mesma situação numa simetria, a mulher e o homem, a mulher sempre sai muito mal, né? Isso quando não termina de maneira trágica, como muitas vezes eu já vi acontecer de sair nude de mulheres e ela se suicidar, porque o tamanho do assédio que ela recebeu, e um assédio violento, diferente desse assédio sexual que está acontecendo, né, com o Thiago York, foi tamanho, tanto que ela não viu outra alternativa, a não ser tirar a própria vida. Isso é muito triste, tá, galera? E aí você vai ver a hegemonia se movimentando de várias maneiras, né? A colonização é uma forma de hegemonia. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil e colocaram a língua deles como língua oficial, a religião deles como religião oficial, e escravizaram os outros povos que tinham modos de vida diferentes para inseri-los num modo de vida capitalista, isso é um fator hegemônico. A escravidão negra foi um fator hegemônico. Por isso que eu falei, o Brasil, ele é muito cheio dessas histórias que envolvem partidos políticos hegemônicos, né? Mas esses partidos políticos hegemônicos não seriam nada sem o apoio popular. Esse é o grande fator que pra gente em humanas é muito complicado. Até que ponto a ditadura teria matado mais de 30 mil sob tortura se a população da sociedade civil não tivesse apoiado? Se o povo tivesse se colocado contra a ditadura? Teve uma parte da população que foi contra, sem dúvida. Mas muita gente também foi a favor, né? Então, até que ponto a ditadura foi um problema dos militares ou foi um problema da sociedade brasileira? E é um problema que até hoje repercute, né? E que até hoje as pessoas, elas reproduzem aquele pensamento de que a ditadura vai resolver todos os problemas do Brasil e só aumentou os problemas e torturou e matou e perseguiu e não resolveu nada, né? Então, num sentido marxista, a hegemonia significa uma relação de exploração, uma desigualdade entre classes sociais. Então, pros marxistas, na sociologia, a hegemonia é a classe dominante. E, gente, vamos falar a verdade. A burguesia é uma hegemonia. É uma hegemonia porque todo o seu estilo de vida é exaltado, né? Então a gente vê a gente vê desde programas de TV que exaltam os casarões dos ricos, o seu estilo de vida, né? E até revistas que querem ouvir a opinião das pessoas mais ricas, o que elas estão pensando dos assuntos mais atuais, e as pessoas leem tipo, olha, se uma pessoa bem-sucedida dessa pensa isso, então eu tenho que pensar também para ser bem-sucedido. Então tem esse pensamento hegemônico ligado à burguesia, que liga-se a todos os fatores que a burguesia valoriza, tá? Um exemplo básico, quando a burguesia não trabalhava e não havia academia, a beleza era considerada ser gordo, né? Quando a burguesia vai passar a ir às academias, tomar o seu banho de sol ou tomar o seu ou fazer o seu bronzeamento artificial, tudo isso virou padrão de beleza, né? A magreza virou um padrão de beleza. Tanto que eu vi ontem na internet um post bem interessante que quando o Leonardo DiCaprio namorou a Gisele Bündchen, que é a modelo, né, brasileira, eles foram para a sociedade de Xingu, na Amazônia, e fizeram uma vivência lá. E lá na sociedade de Xingu, eles acharam eles horríveis. Eles falavam, nossa, como que pode ser tão feio? Pensa, o Leonardo DiCaprio, que na nossa cultura é considerado um deus da terra. Para os indígenas ele era horrível, porque ele era muito branco. Eles falavam que ele era tão branco que ele parecia doente. E a Gisele Bündchen, eles falavam que ela era feia, sendo que a Gisele Bündchen é uma modelo internacional. Mas na visão daquela sociedade, ela era muito magra. Eles falavam, ela parece que ela passa fome. E agora me explica, tudo que você considera beleza, e mais um monte de gente também considera beleza, não é coincidência. Não é uma mera coincidência. É parte dessa hegemonia de autovalorização da burguesia. Então valoriza-se de tudo da burguesia, desde a sua beleza, sua estética, até seu estilo de vida, sua ostentação, seu emprego, né? Emprego. Porque muitas vezes as pessoas ficam ricas através de, como que nem a Ana Hickman, no caso, ficou muito rica através de programas na televisão e na carreira dela de modelo. Então, realça-se a riqueza dela como se fosse uma coisa de mérito, né? Porém, a gente tem que pensar que
ao mesmo tempo que ela tem uma sala que é maior que a minha casa, e é verdade isso, e uma piscina que dá a volta em toda a propriedade dela, chega a ser obsceno, né? De tão grande que é. A gente pensa que o pobre não tem um espaço público assim. Tipo, ele não tem um clube assim. A gente não tem um clube para ir nadar na piscina público. Enquanto a Ana Hickman tem um espaço que poderia ser um clube que daria para ir, sei lá, 300 pessoas, né? Então, nesse sentido, a gente normaliza essa diferença social através da ideia de mérito e a gente também normaliza através da ideia de estilo de vida. Porque a gente olha e fala, poxa, parece ser legal, poxa, é isso que eu quero pra mim, né? Então, tudo exalta o estilo de vida da burguesia, isso é uma hegemonia que faz as pessoas que não pertencem àquela classe social desejarem pertencer, né? Desejarem estar ali. Então, por a pessoa desejar estar ali, quando surge um candidato político que represente essa classe em todos os sentidos, no seu estilo de vida, na maneira de se vestir, na maneira de pensar, a pessoa que gostaria de ser burguesa, mas não é, olha para esse sujeito e se sente representada. Então, o sistema eleitoral é muito mais complexo do que a gente pensa. Ele não fica preso só nas eleições. Ele envolve toda uma lógica social, né? Então, é aquela coisa. Enquanto o trabalhador usa a eleição para emancipação de classe, a burguesia usa a eleição para se manter no poder. É uma outra dinâmica, tá? Totalmente diferente, tá? Então, sendo o domínio, o Estado, e a hegemonia focada na sociedade civil. Então, o Estado hegemônico, ele vai focar muito em doutrinar a população, em levar até essa população os seus próprios valores, para fazer a população apoiar todas as suas medidas. Lembrando que política, como eu falei, a gente tem que sempre desconfiar do político, não importa, a gente tem que sempre analisar a postura daquele político. E baseado em fatos, ainda mais agora numa época de fake news, não é qualquer fake news que você vai bater. Gente, pelo amor de Deus, uma dica de ouro da professora para vocês não serem manipulados politicamente. Toda vez que vocês verem uma notícia, abre ela. Abre essa notícia. Se ela tiver escrita tudo errado, não tem fonte, o nome do jornalista, ninguém nunca ouviu falar, é fake, tá? Então, até quem faz fake news geralmente não se preocupa nem com o jeito de escrever, né? Então, porque ele sabe que as pessoas não vão nem abrir o link, elas vão ler a notícia e falar, meu Deus, e vão compartilhar, né? Então, faz esse exercício sempre de abrir o link, ler a notícia. Você não vai perder nem 2 minutos da sua vida, lê a notícia por completo e para pensar, pô, vou procurar outras fontes dessa notícia. Ela parece muito escandalosa pra, né, não ser real, que nem quando eu vi ontem, né, antes de ontem, quer dizer, a notícia que o menino mordeu... Ai, gente, que pesadelo. O menino mordeu a coxinha e tirou um dedo de dentro da boca. Tinha um dedo no meio da carne da coxinha. Eu li essa notícia e falei, não, isso só pode ser mentira. Eu vou procurar em outros portais, né, de notícia pra ver se é verdade. Gente, pior que era verdade. Triste. E aí você vê a situação do trabalhador, né? O cara perdeu o dedo, velho, moendo a carne. E provavelmente esse cozinheiro não teve 0 indenizações por isso, né? É triste. Então, os sistemas eleitorais majoritários são sistemas eleitorais que as votações são por distrito que definem os candidatos. Tipo que nem nos Estados Unidos um partido põe candidatos que ele colocaria... por exemplo, tem um partido, os republicanos. Vou dar um exemplo dos republicanos democratas. Os republicanos, eles tinham vários candidatos e o Trump. Dentro do partido e fora, teve eleições para eleger dentre esses candidatos quem seria o representante dos republicanos. E o Trump foi eleito, certo? Agora, nos democratas, tem também a mesma lógica, né? A gente tinha o Bernie Sanders, né? E a Hillary Clinton. A Hillary Clinton é mais ligada ao mercado, à economia, ao capitalismo. O Bernie Sanders é socialista. Eles pertencem ao mesmo partido, só que eles têm propostas diferentes, por isso que tem essas eleições, tá? Para quem participa de partido como eu já sei disso. Isso ocorre sempre. É o partido que elege quem vai sair, né, como candidato. E lá nos Estados Unidos, recentemente, eles indicaram o Bernie Sanders para ir para as eleições contra o Trump.
Pela primeira vez da história, o Bernie Sanders conseguiu ir para as eleições presidenciais, né? Porque da mesma maneira que radicalizou o discurso do Trump para uma extrema-direita, o Bernie Sanders, por ser de esquerda, acabou também ganhando popularidade. Aquele discurso mais aguinha com açúcar da Hillary Clinton não funcionou, né? Não ornou. No momento de radicalismo político, as pessoas procuram candidatos radicais, seja esquerda ou direita, né? Então, nesse sistema eleitoral majoritário, as votações são por distrito, que define os candidatos. Assim saem os candidatos, a sociedade pode se posicionar sobre o candidato que mais o represente. A sociedade consegue pôr o candidato que tem mais a ver com as pautas que eles querem, independente do partido aí no caso. O sistema de votos tem muitas críticas a serem avaliadas ligadas à correção social, falta de representatividade, né? Então, por exemplo, por mais que esse sistema eleitoral majoritário tenha suas vantagens, um majoritarismo é ruim no sentido de representatividade. Dificilmente sai um candidato indígena, né? Dificilmente sai uma candidata mulher. Tanto que a Hillary Clinton, ela literalmente quase foi a primeira presidenta mulher da história. Presidenta, tá, galera? Por mais que a galera fale, ai, é errado falar assim, não, é presidenta. Se surgiu uma mulher como candidata e foi, de fato, eleita, a gente muda a nomenclatura, né? Então, esse sistema eleitoral, ele, no caso, ele tem as suas falhas e representatividades e principalmente no sentido assim, dificilmente casos como o Bernie Sanders, que como aconteceu recentemente, conseguem chegar ao poder. Então dificilmente os trabalhadores são representados, quase sempre é uma pessoa ligada à burguesia, é uma pessoa ligada ao militarismo, né, que ascende ao poder, que são grupos que representam uma minoria numérica, né? A maioria em termos numérico é o que a gente chama de minoria política, porque eles não são representados no poder. Então, o que a gente chama de minoria política não é uma minoria na população. Porque se fosse pensar assim, os pretos e mestiços, né, do Brasil são minoria política. Mas eles são a imensa maioria da população, né? Isso significa o quê? Que uma minoria política, muitas vezes nesses sistemas políticos eleitorais, não é representada. Nem um pouco, né? Então, diferente do sistema eleitoral proporcional, que se trata do oposto, tem que ter representantes das minorias. Então, o sistema eleitoral proporcional é o que mais ou menos foi se tornando o sistema brasileiro, apesar que até isso conseguiram corromper, tá? Por quê? Hoje em dia tem que ter um coeficiente. O que significa isso? Tem que ter um tanto de candidatas mulheres, por exemplo, né? Por enquanto é só a questão das mulheres, mas eu acredito que vai evoluindo cada vez mais isso, se a gente conseguir, né? Lógico. Isso depende muito da nossa ação política para incluir pretos na política, para incluir indígenas, né? LGBTs, dentre outras coisas, e pessoas com deficiência, que seria muito importante ter também, né? Então, por exemplo, quando você vai para uma eleição, que nem está tendo municipal agora, eles têm que ter um coeficiente de candidatas femininas, é obrigatório, senão os candidatos masculinos não saem. Isso começou desde 2018. 2016 começou isso. E aí, galera, o que acontece com muitos partidos? Eles põem a esposa como vereadora, eles pegam a filha, põem também como vereadora. São pessoas que nem disputam a eleição de fato. Estão ali só de laranja, para poder sair os mesmos candidatos homens de sempre. Então, por mais que o sistema eleitoral proporcional é a solução para os problemas do majoritário, ele ainda tem esses furos. As pessoas ainda usam essas minorias para poder falar, agora temos finalmente uma pessoa representando as mulheres do nosso partido, só que nem sai para eleição, só vai lá colocar, não, eu vou ser vereadora, tal, preenche o coeficiente necessário de mulheres e nem vai fazer, não faz campanha, não faz nada, pelo contrário, faz campanha pelo homem, né? Tanto que, olha só o que eu vou dizer para vocês. Surgiu o Partido da Mulher Brasileira, que era um partido conservador antifeminista. Quando surgiu o Partido da Mulher Brasileira, lá pra 2012, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu dei muita risada, porque eu falei, tá na cara que isso é coisa de homem. Porque, desculpa, pra ser contra o feminismo, você precisa, assim, ou você desconhece totalmente o feminismo, você nunca leu as autoras do feminismo, só viu pela internet, e que é um grande problema, você tem que ter acesso às ideias do feminismo, realmente, o feminismo é uma filosofia, né, galera?
Não é vendo comentário na internet que você vai refutar ela. É como o cristianismo, né? Eu não posso me basear nos cristãos que eu vejo na internet simplesmente. Eu tenho que ler a filosofia deles pra entender, né? O mesmo se aplica aí no feminismo, dentre outras coisas. Quando saiu esse partido antifeminista, eu já desconfiei que era coisa de homem, mas aí a Polícia Federal fez uma investigação nesse partido, né, junto com o Tribunal Eleitoral, que é responsável pela investigação jurídica. Inclusive, fica a dica aí, meus queridos alunos, se vocês verem político poluindo a cidade com seus santinhos, poluindo no sentido de jogando 1 milhão de santinhos na mesma rua, pode denunciar para o Tribunal Eleitoral, pois pode até que essa pessoa não seja eleita. Pode ser que ela seja basicamente extinguida ali da eleição. Ela seja proibida de assumir o poder. Né? Eu fiquei sabendo disso em 2016, quando eu fui para uma escola para fazer o voto, né? E votar em mim, né? Porque eu estava como candidata. E eu vi 1 milhão de santinhos do mesmo candidato. E a gente entrou, né? A gente entrou basicamente em contato com o pessoal do direito aqui de Taquaritinga, né? Os procuradores. E eles deram várias orientações pra gente, tipo, tem que tirar foto, tem que ter prova, né? Então a gente foi sem foto, sem prova, mas tira a foto lá do santinho do candidato, dá pra poder impedir ele de ser eleito por estar poluindo a cidade, né? E principalmente fazendo o que a gente chama boca de urna, né? Jogando o santinho dele na frente da escola onde as pessoas iam votar. Isso é proibido, né? Boca de urna. Mas enfim. Resultado, né, disso tudo. A gente entende que o sistema político é uma construção política que vem da sociedade civil, mas que pertence ao Estado, né? Então, no Estado, esse sistema político tem um poder que pode ser hegemônico ou representativo, né? Hegemônico é a imposição social de uma classe sobre a outra política e até um certo extermínio de determinadas camadas da população, o que é preocupante, como aconteceu lá na Alemanha nazista, tá? Então, a representatividade e o poder, elas só são possíveis realmente se houver igualdade eleitoral entre os cidadãos. E para isso, invoca muitas coisas. Evoca, por exemplo, quando uma pessoa vai comprar o seu voto com uma cesta básica, prometendo que vai pagar uma conta, se você não tivesse a desigualdade econômica, política, social, você diria não, some daqui. Mas se você está sofrendo com a miséria, está sofrendo com a pobreza, você vai aceitar. E aí o problema é a pessoa que aceita? Não, o problema é o político. Porque muitas vezes o mesmo político que está te pagando a cesta básica é o que causa a sua miséria. É o que não faz nada para você evoluir e sair daquele estágio emergente social, né? Aí a gente vai ver que a igualdade eleitoral entre os cidadãos é um precedente essencial. Aí a gente pode falar até do sufrágio, né? Do direito das mulheres a votar, depois também pós a escravidão, na abolição, os negros vão poder ter acesso ao voto, né? Mesmo que muito limitado, porque era por posse na época da Velha República. Só no Estado Novo, né, que vai surgir realmente o direito ao voto, mas também vai ser retirado porque vai virar uma ditadura. Gente, a história do Brasil é uma loucura. Por isso que o brasileiro ainda, de certa maneira, a relação nossa com as eleições é uma coisa muito fresca, tá? É muito fresca porque em boa parte da nossa história a gente foi colônia, império, que não tinha, era um sistema eleitoral voltado para as grandes elites e para a vontade do Dom Pedro, afinal ele tinha um poder moderador, né? E depois, na República, a gente teve sucessivos golpes, né? Que tiraram nossos direitos democráticos. Então, a nossa relação com a democracia é uma relação muito frágil, tá, galera? Por isso que eu entendo a esquerda criticar que a democracia capitalista não representa, afinal, são socialistas, comunistas, anarquistas, certo? Porém, a gente não pode criticar as pessoas que lutam pela democracia. Porque no Brasil, a democracia sempre foi um luxo. Eu nasci no ano que começou a democracia de novo, que foi a redemocratização, e a gente está vendo de novo os poderes públicos, né? Como que eu posso dizer? As instituições sociais que garantem nossos direitos democráticos sendo altamente atacadas. E atacadas não no sentido crítica positiva,
né? Mas atacadas no sentido tem que eliminar os direitos políticos. Então é preocupante para mim, tá? Então a capacidade de eleger governos majoritários também se inclui na representatividade no poder, porque não basta eu ter noção do meu grau de representatividade e ter igualdade eleitoral. Eu tenho que saber eleger alguém que vai, de fato, representar os meus interesses. E aí tem a relação entre representados e representantes, pois não é simplesmente elegendo e falar, agora eu vou aprovar tudo que a pessoa faz. Não, eu tenho que acompanhar o governo da pessoa para ver se de fato ela está cumprindo com o que ela diz e representando, ou se ela só me usou, né? Só falou o que eu queria ouvir para eu votar nela, chegou no poder e ela fez tudo diferente. Então, tem o grau de escolha, que são permitidos aos eleitores. E aí, por último, para finalizar a parte 2 da aula, porque vai ter uma parte 3, esse grau de escolha permitido aos eleitores é o seguinte. Sempre a galera fala que o problema do Brasil é ter muito partido. O problema do Brasil era ter muito partido quando as coligações partidárias eram uma verdadeira lavagem de dinheiro. Quando os partidos coligavam um entre o outro para receber um enorme coeficiente eleitoral, que é um dinheiro para a campanha, e aí eles faziam o que eles queriam com esse dinheiro, né? Complicado. Porém, recentemente, não pode mais ter esse tipo de coligação, né, entre partidos. Só em caso de, por exemplo, candidatos ao executivo. Um partido pode dar um candidato à presidência e um outro partido pode dar um candidato a vice, como era antes, né, na época antes do golpe militar no Brasil. Então, nesse sentido pode, mas no sentido de coligação de partidos que nem tinha antes, que os votos de um partido vão pro outro e tudo mais, isso não existe mais, tá? Então, nesse sentido, foi interessante essa mudança política, essa reforma política que teve em 2016 para 2018, né? Porém, como eu falei, não é um problema o Brasil ter muitos partidos, o problema é essa corrupção por trás dessas coligações enormes, né, de partidos, simplesmente para ter um coeficiente de voto grande, tá? E também para ter uma arrecadação de dinheiro, né, para as eleições grande. Hoje em dia a gente não tem mais isso com tanta força, né, galera? Tanto que hoje em dia você literalmente, para você, uma dica para mim dar para vocês, galera, toda vez que vocês forem votar num partido, lê o estatuto do partido, porque lá vai estar a base do partido. Se o candidato não corresponde ao estatuto do partido, quer dizer então que o partido não representa nada para aquele candidato, ele só usou o partido, tá? Então é uma dica de ouro. Toda vez que vocês forem votar em alguém, né, futuramente ou recentemente, já que vocês podem tirar o título de eleitor já, né, sempre lê o estatuto do partido, porque ele representa todas as ideias dos candidatos, né, todas as ideias que eles querem, que muitas vezes eles tiram da sociedade civil, né, e trazem para o partido. Aí então, quando ele é contraditório, quando o candidato não cumpre com o que o partido colocou ali no estatuto, que foi o caso, por exemplo, vou dar um exemplo aí do partido de esquerda que fez isso, que foi o PT. O PT chegou no poder, prometendo uma reforma agrária e não fez. Tá no estatuto do partido, velho, a reforma agrária. O que aconteceu? Boa parte do partido saiu do PT e formou o PSOL. Porque realmente não era coerente o que estava acontecendo, em termos políticos, no poder, com o que era a proposta do partido, né? Isso tudo porque o PT acabou fazendo o que eles chamam lá de união com o centrão político, né? E foi aquela corrupção no mensalão horrível, de pagar a galera para passar certas demandas, para passar certas propostas para frente, tá? Eu sei que as propostas eram Bolsa Família, eram legítimas, mas a corrupção, né, galera? A corrupção sempre é um fator horrível. E num caso de um partido de esquerda que não tem apoio no governo, ele tem que se apoiar na base dele, que é o povo, né? Não negociar com esse centrão político, que é um sinônimo de corrupção da história do Brasil, entende? O centrão sempre é assim. Eles vê quem paga mais. Se você pagar mais, eu voto na sua PL. Se você pagar menos, eu vou votar na PL do outro. Então, assim, complicado, né, galera? Complicado. Você encontrar com o centrão é um saco sem fundo. O que é o centrão? PMDB, PSDB, o MDB atual, são os partidos que se consideram centro político. Toda vez que você negocia com eles, eles viram um saco sem fundo. Eles querem um cargo, eles vão querer mais dinheiro, eles vão querer... toda vez que você quiser aprovar uma lei, você vai ter que dar aquele mensalão para eles, entende? Então, isso é um grave problema do Estado brasileiro,
que uma reforma política, até radical, deveria acontecer para isso não, de fato, se suceder. Mas nós não tivemos, né, galera, até então. Então é isso, meus queridos. Vou mandar atividade para vocês aí por volta das 11, tá? Espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Um beijo e até a próxima.